Esse é o Ancapso e nós vamos falar mais sobre o fiasco do Lula na ONU, né? A gente já viu que o Lula achava que ia abafar na ONU, ia falar coisa ambiental e não sei o que lá, e o pessoal estava preocupado e coisa e tal. Só que foi um fiasco o discurso dele, porque primeiro pela hipocrisia, se vai falar alguma coisa ambiental com um monte de coisa pegando fogo no Brasil, não tem jeito, por mais que a esquerda tenha calado aí as vozes estridentes aí da Greta Thunberg, do Leonardo DiCaprio e coisa e tal, por mais que essas pessoas não tenham se pronunciado, todo mundo viu o que está acontecendo no Brasil, né? Todo mundo percebeu os incêndios enormes que estão acontecendo no Brasil, muito piores do que na época do Bolsonaro. E aí como é que o Lula vai falar alguma coisa disso, né? Perdeu totalmente a moral. Mas parece que isso machucou o petista, tá? Ele tá todo chateado, tá sendo rude com jornalistas e coisa e tal. E pior, lembra aquele evento que ele teria tido uma confusão com seguranças num evento do Bill Clinton, né, que eu falei para vocês aqui que de repente o Lula desistiu de ir no evento e coisa e tal, que estava usando essa desculpa de segurança e coisa e tal? É muito pior do que isso, meu amigo. Lula foi barrado no evento do Bill Clinton, não deixaram ele entrar no evento do Bill Clinton. Eu vou explicar para você isso daqui, literalmente, barraram o Lula no evento do Bill Clinton. Essa notícia foi sugerida por Canguru Perneta, Ostra Gratinada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu já falei para vocês, foi um fiasco completo a saída do Lula à ONU, né? O Lula esperava reafirmar o seu poder e conseguir lá o pacto para o futuro, que seria a Constituição da ONU. Olha só, cara, é que eu acho que esse pessoal comunista brasileiro é tão idiota, mas tão idiota que eles não percebem o tamanho da besteira que eles estão falando aqui, ó. A ideia da chamada de Constituinte na ONU, pelas manchetes amigas no Brasil, foi apresentada na reunião paralela do Lula no G20, no tal do Pacto para o Futuro, e não colou. Ninguém quer esse troço. Cara, como é que pode, bicho? Isso é a subordinação de todos os governos a um governo mundial. É isso que o Lula quer. Por que o Lula quer isso? O Lula quer isso porque ele sabe que ele não consegue mais ganhar a eleição aqui no Brasil. A única expectativa que ele tem é se o mundo proteger o socialismo aqui no Brasil. Porque fora isso, o socialismo aqui no Brasil acaba, né? E o discurso do Lula na Assembleia, na abertura da Assembleia Geral da ONU, perdeu relevância diante dos incêndios sem controle no Brasil. Ninguém quis ouvir a porcaria do discurso do Lula. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Mas teve mais coisa e mais informação que ele traz aqui, ó, Lula entrou para o anedotário tentando ocupar a plateia do evento do Bill Clinton com Joe Biden presente. O serviço secreto barrou a papagaiada. Ah, entendeu a história? Então, assim, não foi que o Lula foi convidado para o evento do Bill Clinton e na hora deu confusão com os seguranças e coisa e tal, como a Rede Globo falou. A Rede Globo falou, não, que foi um problema. Você lembra dos repórteres falando, o Bill Clinton pediu desculpa para você, o Joe Biden pediu desculpa pela questão dos seguranças? Circulou um vídeo por aí que mostrava justamente os jornalistas brasileiros, né, parando o Lula na saída lá da ONU, falando, o Bill Clinton pediu desculpas para você, o Joe Biden pediu desculpas para você e coisa e tal. Agora a gente está entendendo o que aconteceu. A história é a seguinte, o Lula não foi convidado para esse evento do Bill Clinton. É um evento do Bill Clinton com o Joe Biden. Só que o Lula queria aparecer lá de plateia, chegar lá para tentar falar alguma coisa e tal. E o serviço secreto, o serviço de proteção do Biden não deixou. É lógico, esses encontros de presidente de Estado, isso é tudo verificado antes, tem todo um protocolo antes. Não é assim, chegar lá e entrando e coisa e tal, né? Ou seja, o Lula que cismou na cabeça dele que ele iria nesse encontro do Bill Clinton com o Joe Biden e queria ficar lá na plateia, mas claro, ele queria ter protagonismo, queria falar alguma coisa com eles e coisa e tal, só que foi barrado. Ou seja, não é que o Lula tenha tido a confusão com o segurança, o Lula foi barrado no encontro entre o Bill Clinton e o Joe Biden, né? Caramba, que vergonha, bicho, que vergonha isso. E os jornalistas brasileiros tentando passar pano pro Molusco ainda, né? Eles continuam tentando passar pano pro cara, né? O Lula estava nervoso na coletiva ontem, dia 25, ele foi grosseiro com o jornalista, cobrando em perguntas mais inteligentes. Por quê? Porque a pergunta que fizeram foi justamente sobre o Zelensky e o Lula não teve o que responder. O Lula é um idiota, né? Olha só o que o Lula falou do Zelensky aqui. Que, se ele fosse esperto, a solução diria que a solução é diplomática, não militar. Mas Lula,
A dissolução é diplomática, é lógico que é diplomática. O Zelensky tem que se defender, pô, é evidente que tem. Que história é essa? Quem está atacando a Ucrânia é a Rússia. Por que o Lula não criticou o Putin? Por que o Lula não fala que o Putin que está tentando uma solução militar? É o Zelensky que está... Não, o Zelensky está resistindo à invasão do Putin. Que coisa idiota, o que passa na cabeça desse verme alcoolizado, cara? Que idiotice que tem na cabeça esse pinguço corrupto para falar uma besteira dessa, né? Enfim, é por isso que o Lula não é mais querido por ninguém, ou seja, houve uma expectativa muito grande, os jornais brasileiros pintaram a ideia de que o Lula, um grande democrata, vai resolver os problemas do Brasil todos, e ó, agora tá todo mundo com cara no chão. Por quê? Porque o Lula é um idiota. Eu avisei para vocês, o Lula não mudou. O Lula é o mesmo Lula do governo Lula 1, Lula 2, é a mesma figura idiota e patética lá de trás, que já tinha ideias ultrapassadas naquela época e continua com ideias mais ultrapassadas ainda. O erro, nesse caso, é o pessoal que achou que o Lula resolveria alguma coisa no Brasil, né? Mesmo para a esquerda, foi um tiro no pé. É o que eu falo para vocês. A esquerda brasileira deu um enorme tiro no pé apostando no Lula, porque o Lula é burro, o Lula é um idiota, o Lula é um cachaceiro corrupto. Então, no final das contas, botaram esse cara para tentar ser a volta da esquerda no Brasil, porque não conseguiam nenhum outro, e no final das contas o que eles conseguiram foi se humilhar, foi mostrar o quanto a esquerda é patética aqui no Brasil. Nunca mais voltam ao poder por muito tempo, a não ser que usem ditadura. Esse risco existe, esse risco a gente tem. Mas eu espero que não aconteça, né? Tá aqui o pessoal, os jornalistas internacionais queriam falar com o Lula só questão do Maduro. E aí, Lula, não vai falar do Maduro? E o Maduro? E as eleições na Venezuela? E o Lula, ó, quietinho, não fala nada, né? Porque, lógico, o Lula não pode falar nada, né? O Lula é amigo do Maduro, o Lula é camarada do Maduro, o Lula ama o Maduro, né? E aqui também mostrando o impacto das visualizações aqui do pessoal, como que o Milei teve 23 mil visualizações, a maior parte dos líderes falando tem aqui merreca visualizações, o Milei teve 23 mil visualizações e o idiota do Lula teve 4 mil visualizações aqui no discurso dele das Nações Unidas. Lembrando que o Lula fala antes, então o discurso do Lula tem mais tempo, né? Outros que foram muito bem visualizados também é o Biden, por motivos óbvios, né? O público americano quer muito ver isso, e o Biden está no meio de uma corrida eleitoral lá nos Estados Unidos, o que evidentemente faz diferença, mas no final das contas o Milei foi dos mais visualizados aqui depois das publicações dos vídeos, né? Então impressionante realmente como é que o Milei fez uma boa apresentação na ONU. Por quê? Porque o Milei tem ideias novas, ideias que estão antenadas com os problemas que existem hoje. O Lula está usando ideias de 1950 para resolver problemas que existiam em 2000, nos anos 2000. Hoje, a gente tem 2024, são outros problemas, são outras situações. Já se sabe que as ideias do Lula, que acreditavam, algumas pessoas acreditavam serem certas lá em 1950, hoje em dia todo mundo já sabe que não funciona. Ditadura comunista não funciona em lugar nenhum do mundo. E o Lula continua falando essas papagaiadas como se a gente tivesse em 1950, né? As ideias dele já eram velhas no governo Lula 1, quando ele tentou usar elas para resolver o problema do Brasil no Lula 1 e Lula 2, não foi à toa que o Brasil entrou numa espiral de depressão depois, logo em seguida, com o governo Dilma, né? No próprio governo Lula já começou a ter queda da economia e coisa e tal, a coisa piorou no governo da Dilma, mas por culpa das medidas do Lula no Lula 1 e Lula 2, né? E ele continua com as mesmas ideias, é um cara que não mudou, pelo menos isso você tem que dar pro Lula, né? O cara realmente é consistente, é aquele idiota consistente, foi idiota a vida inteira, nunca deixou de ser idiota. Consistência é o grande atributo do Lula, que é elogiável, né? Enfim, é isso daí, ou seja, a vergonha do Lula em Nova York é muito pior. O cara não só foi uma nulidade nas Nações Unidas, não conseguiu emplacar a coisa absurda que ele achava que era boa, não, a Constituição da ONU e não sei o que lá. Que ideia de jirico é essa? Que coisa mais... Essa ideia, né, da nova ordem mundial já é considerada piada em qualquer país sério que você fale isso, já é criticada desde muito tempo atrás isso daí, porque é o comunistão, é o que os comunistas querem, a nova ordem mundial, né? É um governo mundial que coordena toda a Terra. Não vai acontecer, seu idiota. E agora a gente fica sabendo dessa também, que o Lula foi barrado no evento do Bill Clinton. Que coisa feia isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.